Então, nós tínhamos antes isso daí, qual o diagnóstico, depois derrame pericárdico, porque somente posterior ou inferior, correto? Certo? Ou não? Está mudando? Agora está rodando, estava parado. Ok, aqui eu mostrei antes, né, de que não havia derrame na frente, só atrás. Mostrei essa fibrina que está aqui balançando para lá e para cá, correto? Perfeito, isso, agora ficou perfeito. E por que o póstero inferior, então? Porque apenas aqui, não na frente, porque tinha sido operado. O C venoso coronariano, diagnóstico diferencial com a aorta descendente, já que aqui o C coronariano está indo para lá e para cá, certo? As principais causas, né, que uma veia cava superior esquerda drenando permanente, drenando aqui, e outra causa importante seria problemas do lado direito, e o derrame. E aqui, então, nós já vamos, mudou o slide, né? Todo mundo está vendo? Ok? Agora sim, agora sim. Agora sim, ok. Então, repare só o seguinte, um corte transverso, vamos começar com esse corte transverso aqui, dentro da sequência normal, né, da avaliação. E, obviamente, isso aqui poderia ser também tanto o seio venoso coronário dilatado, como o derrame pericárdico. Mas, obviamente, estão um pouco mais baixo, não é num corte onde tem a válvula mitral, onde se possa ver, e, obviamente, é o derrame pericárdico. Ainda por cima tem aquela coisinha que estava mexendo para lá e para cá, está mais ou menos por aqui. Então, é o derrame pericárdico. E aqui vem a primeira pergunta a vocês. Qual tipo de sobrecarga que esse paciente está tendo do ventrículo direito? O que vocês acham? É uma sobrecarga volumétrica ou é uma sobrecarga sistólica? Por que pergunto isso? Porque, normalmente, você vê na literatura muito o D-shape, né? o aspecto em D. Agora, o aspecto em D, na realidade, pode acontecer nas duas situações. Isso daí, o que vocês acham? Qual o tipo de sobrecarga que está vendo aqui? É uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito ou é uma sobrecarga sistólica do ventrículo direito? Ou seja, o paciente talvez tenha uma estenose pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, produzindo uma sobrecarga sistólica, ou tem aí uma reobstrução tricúspide, um defeito septo interatrial, produzindo uma sobrecarga volumétrica. Alguém? Que tipo de sobrecarga? Ninguém se manifesta? Então, vamos ao seguinte. Bem, à primeira vista, quando você olha assim, entendeu? Podia ser uma sobrecarga sistólica. Assim, sem avaliar o que está acontecendo com o ventrículo esquerdo, parece que esse D aqui, o aspecto em D fica permanente, tanto na cisto quanto na diástole. Vamos ver depois. Então, eu continuei o exame como se isso daí fosse aparentemente uma sobrecarga sistólica. Aspecto assim, sem avaliar o tempo, ok? Apenas de olho. Então, se uma sobrecarga sistólica, vamos avaliar as possibilidades. Minha possibilidade aí foi de ser, talvez, uma estenose pulmonar, por exemplo. Certo? E o que a gente encontrou aqui? Tudo bem que pode estar um pouquinho dilatada, coisa parecida, mas a válvula pulmonar não se movimenta como uma estenose pulmonar, certo? Formando um dome, né? Coisa parecida, né? Ela está se movimentando mais livremente, digamos assim, livre até demais. E, obviamente, estamos aí, não precisa nem fazer o Doppler pulsado aí, porque o colorido já está mostrando que aqui não tem nada em termos de estenose, certo? Nem PCA, nem nada. Então, pelo menos estenose pulmonar não tem. Isso aí não afasta, obviamente, uma hipertensão pulmonar, ok? Para, se formos caracterizar aquilo como uma sobrecarga sistólica. Então, estenose pulmonar não é, já tiramos uma possibilidade aí. E agora, vamos calcular a pressão na artéria pulmonar. Começou o problema. Calcular se existe hipertensão arterial pulmonar. Qual a natureza do problema? Vamos lá. Por que isso aqui estava agora? É tão simples avaliar a PSAP, gente. É só pegar aqui, tem um P de 25 milímetros de mercúrio. Aí junta aí uns 3 ou 5 milímetros de mercúrio, coisa parecida, entendeu?
estaria uns 30, 40 e pouco, 30. É óbvio que não estaria em nível de hipertensão arterial pulmonar. Mas o que está acontecendo com esta regurgitação tricúspide? Pergunto a vocês. Agora, por favor, tanta gente importante aí, não é possível que não tenha alguém que possa dizer o que está errado nessa regurgitação tricúspide. É errado, não. O que essa regurgitação tricúspide está me dizendo? Alô? Alô? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Hã? Alô? Vocês podem retirar o microfone. Está aberto o microfone para... Vocês mesmos podem abrir, certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém aí abre o microfone e só me responde então uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Óbvio. Ótimo. Então, ninguém sabe o que essa tricúspide está mostrando? Ela está com a característica de uma onda de via de saída de ventrículo esquerdo. Ela está diferente, né? Está diferente. Em que ela está diferente e o que isso representa? Hã? Ninguém? Ok. Então, repare só o seguinte. Aumento da resistência à frente? Não. Então, isso aqui é um dado extremamente importante quando vocês estiverem avaliando a regurgitação tricúspide, no sentido de saber, certo, se aquele gradiente representa realmente o que está acontecendo, ou se há alguma outra condição que produza uma regurgitação tricúspide fora do comum. A regurgitação tricúspide que nós vemos normalmente, sem problemas nenhum, é uma regurgitação tricúspide que chega aqui, fica redondinha aqui e depois volta, normalmente, certo? Ou seja, essa parte do lado de cá é igual a parte do lado de lá. Daqui, ó. A parte daqui é igual a parte daqui. O que está acontecendo aqui é, depois do pico inicial, que parece ser o pico inicial, existe uma queda do gradiente muito rápida. Uma queda do gradiente muito rápida, no sentido de uma regurgitação tricúspide, indica que o gradiente entre o ventrículo direito e o átrio direito caiu muito, certo? Da metade da sístole para lá. Isso indica que a onda V, a onda de atrial direita, a pressão atrial direita subiu muito. Isso, classicamente, entendeu? Normalmente acontece quando existe ruptura de válvula tricúspide, ou coisa parecida, em que a regurgitação tricúspide é tão intensa, certo? Que aumenta muito a pressão atrial direita, e essa pressão atrial direita diminui o gradiente entre o ventrículo direito e o átrio direito. Então, produz esse tipo de curva, certo? Não é a curva que a gente vê quando existe uma obstrução de via de saída ou coisa parecida. A curva que a gente vê, a obstrução de via de saída, é ao contrário dessa, né? Ou seja, no final, que é o pico que vai aumentando para o final. Aqui nós vemos o pico diminuindo em uma regurgitação tricúspide na metade para o final, indicando o quê? Que a pressão atrial direita subiu muito aí na mesosístole para a telesístole. Subiu muito. E, normalmente, isso indica uma onda V de regurgitação muito grande. Certo? E, nessa situação, então, fica difícil você saber o seguinte, a Bernoulli aqui está perfeito, só que o Bernoulli aqui está indicando uma situação que você não consegue saber realmente qual é o gradiente que nós vamos usar para saber se a hipertensão pulmonar ou não. Ok? Nesse momento, também, começa a ver o seguinte, essa pressão atrial direita está aumentando por demais no final da sístole. O mesosístole para o final. Isso é indiscutível. Esse é o tipo de
de curva de pressão quando a pressão arterial direita aumenta por demais. No final da sístole, que normalmente corresponde a uma certa frequência, pelo menos, era quase que diagnóstica de rotura de cordoalha e de uma regurgitação tricúspide extremamente importante. Então, aquela hipertensão pulmonar, pelo primeiro aspecto, fica difícil da gente avaliar, ok? Fica difícil da gente avaliar qual é o grau dela, por enquanto. Mas existe alguma coisa, apesar de vai ser difícil. Mas existe uma cava muito dilatada, sem dúvida alguma, inclusive com esse pequeno fluxo, né, lento aqui. E, na realidade, uma cava bem aumentada, mas isso está indicando, obviamente, que a pressão arterial direita está muito aumentada. Até aí, nós já sabemos, inclusive, pelo aspecto daquela curva, correto? Da tricúspide. Então, o negócio é meio complicado. Isso é um corte transverso e tem uma regurgitação tricúspide. Tudo bem. Uma coisa eu aprendi com regurgitação tricúspide e cor. Isso daí, entendeu? É algo que é algo bem óbvio. Eu não fico nunca impressionado pela regurgitação tricúspide ao color Doppler. Obviamente, me impressiona quando é pequenininho, não tem nada. Mas quando é larga, como está aí, isso não me impressiona. Ou seja, não é por conta disso que eu vou achar, tem uma regurgitação tricúspide imensa, e por rotura, e o ato estático, o direito está aumentando tanto a pressão dele, que está dando aquele aspecto de regurgitação tricúspide, como se fosse rotura de cordoalha, aquilo não é como, porque aquilo não indica rotura de cordoalha, aquilo indica um aumento de pressão muito grande, uma onda V muito grande, certo? Agora, há outras causas de ondas V aumentadas, vamos continuar a ver a onda V, ok? Muito bem. Então, repare só o seguinte, vamos analisar, já que tem uma regurgitação tricúspide aparentemente, vamos analisar, né, já que essa regurgitação tricúspide pode ser importante, a forma que eu acho a melhor forma, o melhor modo de avaliar a gravidade de uma regurgitação tricúspide é pelo fluxo que seria correspondente à veia cava, né? Mas da suprahepática, ok? E aqui a gente vê, né, pela frequência dele nesse momento, que tá cheio de vermelho e azul. Precisa saber em que momento está ocorrendo essa situação. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa, né, como foi operado antes, e tem aquele derrame pericárdio pequenininho, e a parte da frente a gente sabe que não dá para formar derrame pericárdio nem nada, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente pensa é que talvez exista pericardite constritiva, certo? Só porque, algumas vezes, após a operação, após cirurgia cardíaca, você pode ter uma reação pericárdica muito incomum, entendeu? De ser pericardite constritiva. Mas existe outra coisa que nós já tínhamos notado antes, que tem uma disfunção, aparentemente, do ventrículo direito, certo? Parece que tem uma disfunção do ventrículo direito. Então, agora, está aí. Esse é o fluxo venoso, né, da suprahepática. E o fluxo venoso da suprahepática, para você distinguir uma pericardite constritiva ou uma disfunção contrátil do VT, VE e tudo mais, VD, principalmente, ou seja, uma miocardiopatia, né, para distinguir de uma miocardiopatia de uma pericardite constritiva, o que acontece durante a inspiração e durante a expiração. Certo? Então, pergunta a você, se alguém quiser falar. Isso daí está mostrando que é uma pericardite constritiva também, tem uma pericardite constritiva na situação aí, ou isso é uma resposta de disfunção ventricular direita? O que vocês acham?
repare que durante a inspiração aumentaram, o que inclusive é normal, certo? Aumenta a pulsação. Durante a inspiração, aumenta a pulsação suprahepática. Mas aqui não só aumenta a pulsação, mas existe uma reversão muito grande durante a inspiração. Certo? E durante a expiração diminui bastante a reversão. Correto? Então, nós estamos com apenas a inspiração aqui, com grandes reversões, ou seja, algo que sobe, vai ser vermelho, certo? Em vez do algo que desce, azul. Então, isso é o quê? Um indicador de pericardite constritiva ou de disfunção contrátil do ventrículo direito, ventrículo esquerdo, coisa parecida, não é miocardipatia, em outras palavras possíveis. Que seria, né, o que a gente estaria usando isso daqui para fazer a distinção. Nós já sabemos que o ventrículo direito também é esquisito, poderia ser pericardite constritiva, poderia, sem dúvida alguma, entendeu? Foi operado há bastante tempo atrás, essas coisas todas. Então, alguém pode dizer? Isso daí é de pericardite constritiva ou disfunção contrátil do ventrículo? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ninguém? Ok, então, isso é uma indicação de que isso aí não é pericardite constritiva, certo? A pericardite constritiva, o que existe é o contrário disso. Na expiração, é que contrai mais o coração e o sangue não consegue chegar à frente direita, certo? Então, na inspiração, é mais disfunção contrátil do ventrículo direito. E esse negócio de quando é um, quando é outro, entendeu? Uma explicação para você guardar essa situação, a melhor é aquela seguinte, é que durante a inspiração chega mais sangue no coração e o ventrículo esquerdo não consegue, o ventrículo direito não consegue jogar aquilo para frente, porque está disfuncionante, entendeu? Então, é por isso que existe durante a inspiração um aumento da reversão, principalmente, certo? Mas isso daqui, praticamente, é como se fosse uma reversão. Determina que talvez não seja nada em relação à pericardite constritiva e que deve ser um problema de disfunção ventricular direita, tipo miocardipatia. Mas agora é um negócio muito estranho. É uma coisa que, normalmente, quando você tem uma regurgitação tricúspide importante, o que você tem é uma reversão sistólica importante, ou seja, só fica X e Y, certo? Só fica X, em vez de ser um X e um Y normal, o X fica pequeno, inexistente, ou então ele reverte o X e depois você tem um Y grande. Então, essa é a que seria uma regurgitação tricúspide importante, uma reversão do X e uma a ausência de X, o que não é o caso do sistólico, certo? E apenas o diastólico e o sistólico revertido. Mas repare que poxa, reverteu só na metade, né? Na metade do caminho é que ele reverteu. E no início não, tem um X aqui. Correto? Tem um A grande, pelo menos, inclusive o seguinte, na diástole, esse Y aqui, que é relativamente grande na diástole, sem dúvida alguma, entendeu? Você tem um Y, tem um X que no final reverte, não no início, mas depois reverte, em vez de reverter logo no início, quando existe uma regurgitação importante, não é de uma regurgitação tricúspide importante, certo? A suprahepática está mostrando que não existe uma regurgitação tricúspide importante, mas existe uma coisa que eu nunca tinha visto antes, certo? E repare só o seguinte, que depois do diastólico, que também reverte logo aqui, antes do sistólico, o que pode acontecer com a contração atrial, mas repare que aqui tem uma divisão em dois, tem dois picos. Dois picos, certo? Logo depois, ou seja, ele reverte antes também. Reverte, o Y está curto, o Y devia ser mais prolongado, e depois vem a contração atrial e poderia reverter devido a sobrecargas sistólicas, por exemplo, entendeu? Coisa parecida.
mas reverte com a contração atrial, sim, tem uma onda A grande, não podemos negar que tem uma onda A grande, olha só. Mas essa onda A grande é bífida, tem quase que uma reversão dessa inicial diastólica, e depois é que vem, um pouquinho depois do P, é que vem a onda A propriamente dita, revertendo. Isso é incomum, ok? E depois a gente vai ver que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem algo a ver. Tá? Mas não faço a mínima ideia como, quer dizer, mais ou menos faço como encaixar isso daí. Por que essa veia suprahepática não nos está dando informação certa? Por que nós temos bifurcações aqui nessa contração atrial? O que está acontecendo com essa suprahepática, esse fluxo totalmente desorganizado, mas que mostra, pelo menos, que uma regurgitação tricúspide importante parece não ter, certo? Ou seja, mas se não tem uma regurgitação tricúspide importante, por que aumentou tanto a pressão atrial direita naquele momento, como nós vimos quando estávamos vendo o fluxo tricúspide regurgitante, entendeu? Que diminui rapidamente, como se fosse uma onda V que aparece de repente. Ou seja, aparece de repente do meio da sístole para o final da sístole, certo? Uma onda V, como se fosse uma rotura de cordoalho, que aqui está mostrando que não comporta esse diagnóstico em princípio. Repare o seguinte, nesse momento, o que estava vendo, dando uma olhadinha rápida no ventrículo esquerdo, entendeu? Ficaram essas ideias, o que está acontecendo lá do lado do ventrículo direito, correto? Mas do lado do ventrículo esquerdo, repare que o que estamos vendo aqui como se fosse uma onda E grandona, certo? Porque eu estou agora procurando uma onda E no ventrículo direito, uma onda E grande de uma regurgitação tricúspide importante também. Ainda estou querendo afastar, ver o que está acontecendo, certo? E aqui no ventrículo esquerdo, de qualquer forma, antes de qualquer forma, né, nós estamos vendo o strain na verdade, não estou vendo a strain agora, estou vendo a velocidade agora. A velocidade do amarelo, que é o septo, e a parede lateral. E você vê que realmente tem aqui uma onda E grande e uma onda A pequena do lado, né, ventricular esquerdo. Tudo bem. Agora, por que procurei essas velocidades para início de conversa? Certo? Porque uma das características de pericardite constritiva também é isso. Ou seja, na pericardite constritiva, como isso daqui tem normalmente, certo? A velocidade da parede lateral, posterolateral, normalmente, em condições normais, é maior do que a velocidade septal, correto? A gente sabe isso. Da onda E. A onda E, né? Aqui é sempre maior do que a onda E do amarelo lá. Mas não é o que está acontecendo no caso. Então, seria mais uma coisa para a pericardite. Talvez uma pericardite, uma adesão localizada, porque nós vemos que ainda não tem fisiologia de pericardite sob o ponto de vista de toda essa forma que nós vimos aqui em termos de variação, inspiração e expiração. Tá? Não corresponde à pericardite. Mas repare só o seguinte, aqui tem uma velocidade maior na região septal do que na região da parede lateral. Em outras palavras, é exatamente o contrário do normal. Está vendo as velocidades? O pico do E na base septal é 8, certo? E aqui na base lateral é 13, alguma coisa. Então, uma diferença significativa em termos de velocidade, que normalmente indica pericardite constritiva, mas nós sabemos que pode ser também alguma coisa muito localizada, em termos de pericardite constritiva, tendo em vista que o paciente já teve o pericárdio aberto no passado de uma cirurgia.
Então, vamos procurar outras coisas para a pericardite constritiva. A pericardite constritiva, existe variação respiratória da onda E, por exemplo, né, do tamanho do fluxo mitral, que não está acontecendo. Não existe variação respiratória. Ou seja, provavelmente existe o pericárdio posterolateral, que nós estamos vendo nessa situação aqui, tá? A velocidade dele está menor do que o septal, provavelmente por alguma aderência muito localizada, mas não que esteja causando uma pericardite constritiva de um modo geral, ok? Pelo menos não em termos do seu fluxo aqui. E vamos ver, eu gosto muito de ver válvula pulmonar, e tenho, desde a época do eco unidimensional, a minha experiência em ver hipertensão pulmonar, até olhando válvula pulmonar. Ou seja, uma válvula pulmonar, então vamos mostrar aqui para vocês, você está entendendo? Deixa eu ver se aparece aqui na televisão, ok. Então, repare só o seguinte, a válvula pulmonar está aqui, certo? Aqui é a artéria pulmonar, aqui o ventrículo direito, tá bom? Então, a válvula pulmonar, normalmente, durante a sístole, ela é jogada para frente, tudo bem. Durante a diástole, ela volta para trás, e depois, então, desculpa eu estar falando isso para você que tem pessoas aqui que já sabem muito bem como é que é a válvula pulmonar, mas eu vejo na maioria das pessoas, entendeu? Não fica vendo válvula pulmonar. Eu vejo a válvula pulmonar em todo mundo. Tá? Então, ela vem para trás e depois, com a contração atrial, como a pressão aqui na pulmonar é muito baixa, ela não abre, mas ela já faz isso daqui, ó. Já começa a ter um movimento tipo abertura. Então, normalmente, isso daqui vai ser demonstrado ao ecocardiograma como uma onda A, na válvula pulmonar. A presença de uma onda A na válvula pulmonar é quase que garantido que a pressão pulmonar está normal, quando tem uma onda A. E depois, então, ela abre. Quando ela abre, ela encosta na parede e desaparece. Ok? Muito bem. Então, repare só o seguinte, o que essa válvula está nos demonstrando? Essa válvula pulmonar está nos demonstrando o seguinte, que, na realidade, antes mesmo da contração atrial, ela já tem um súbito movimento em direção à parede. Ela não abre. Certo? Ou seja, não tem fluxo. Mas ela já faz isso daqui, ó, mesmo sem a contração atrial. Isso está mostrando o quê? Certo? Que a pressão atrial, que depois abre a válvula, já encontra a válvula já numa situação já de quase que abertura. Isso significa o quê? Primeiro, para fazer isso, a pressão pulmonar tem que ser muito baixa. Não pode ter hipertensão pulmonar com a válvula fazendo esse tipo de movimento. Ok? E, então, nós temos um problema na pressão ventricular direita aqui, bem grande. Ok? Capaz, ou bem grande, mas de qualquer forma, isso não mostra que a pressão ventricular direita está grande. Mas pelo menos mostra o seguinte, certo? Que durante a diástole houve algo que aumentou bastante a pressão diastólica de ventrículo direito, a ponto de já fazer um movimento como se fosse de abertura, encosta, inclusive, até depois da parede, mas a parede já está praticamente dessa forma, assim, ainda não abriu, mas está praticamente encostada já na parede. Isso está mostrando o quê? Isso está mostrando que não existe hipertensão arterial pulmonar, certo? E nós vamos ver que, na realidade, a sístole começa aqui. Isso daqui, apenas esse pouquinho aqui, que é a onda A, que ainda não está sendo vista. E depois, na realidade, a válvula já começa a se movimentar para trás e encosta na parede durante a diástole. E, obviamente, aumentada com a contração atrial. Muito esquisito mesmo.
é a primeira vez que eu vejo uma pulmonar cujo movimento, certo? É quase que todo bem, começa com uma onda A, mas uma onda A tão grande e quase toda a diástole dela ela já se joga para junto à parede. Então, a pressão pulmonar não está aumentada. A pressão ventricular direita e atrial direita encontra-se bastante aumentada. Certo? Então, existe um aumento da pressão atrial. Esse aumento da pressão atrial, olha aqui, ó, faz com que a onda A seja uma onda A imensa. Okay? Quando é que a gente vê onda A grande? A gente vê grande onda A quando a contração atrial aumenta muito a pressão ventricular direita. Em que situação ocorre isso? Nas miocardiopatias restritivas que atuem no ventrículo direito, por exemplo, entendeu? Uma contração atrial aumenta muito a pressão dentro do ventrículo direito, que começa a modificar a posição da válvula pulmonar. E por incrível que pareça, até a estenose pulmonar. A estenose pulmonar é caracterizada por uma grande onda A, não uma onda A pequenininha, uma grande onda A, por causa de quê? Ora, porque na estenose pulmonar, a pressão atrial, a pressão ventricular, a pressão pulmonar, desculpa, é muito pequena. Né? A pressão grande está no ventrículo direito. Então, a direita aumenta mais ainda a pressão ventricular direita, né? E a pulmonar. Então, como a pressão na pulmonar é muito pequena, ela já começa a se mexer. Então, você vê isso nessas situações. Por exemplo, essa de Epstein, também, sem dúvida alguma. A contração atrial, quando o ventrículo direito pequenininho, entendeu? Aquilo já quase que abre lá a pulmonar, certo? E, então, a situação aqui está me indicando o seguinte. Primeiro, esquece hipertensão arterial pulmonar, certo? Esquece hipertensão arterial pulmonar. Isso aqui é um problema que pode ser problema do miocárdio ventricular direito, propriamente dito, entendeu? E, sei lá, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas não hipertensão arterial pulmonar. Então, vamos ver. Opa, não vai chegar até o final. Então, se não é hipertensão, isso aqui deve ser sobrecarga volumétrica. Mas estava dando a impressão de uma sobrecarga sistólica. Então, vamos ver, vamos medir o tempo direitinho agora. Então, volto para aí. Vou analisar agora a situação anterior. Repare só o seguinte. Isso daqui é na diástole. Está vendo aqui? Ó, esse vermelhinho aqui indica o momento em que essa fotografia aqui foi feita, ou parte do filme. Isso é diástole. Então, na diástole, ela está formando um D, sem dúvida alguma. E o que acontece na sístole? Na sístole fica redonda outra vez. Então, na sístole, olha a sístole aqui, ó, tá vendo? Então, na sístole fica redonda outra vez. Então, e agora? Isso daí é uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito. Muda tudo. Esquece a hipertensão arterial pulmonar, certo? Esquece a estenose pulmonar, ok? Isso é uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito, e que em movimento estava dando uma impressão meio esquisita, mas depois, a gente analisando direitinho, entendeu? É a característica da sobrecarga volumétrica. A forma em D, né? Muitas vezes as pessoas pensam que isso sempre significa sobrecarga sistólica, não. O que interessa é o que acontece depois. A sobrecarga sistólica continua em D. Na sobrecarga volumétrica, ela fica redondinha, porque o ventrículo esquerdo é que tem uma resistência maior a jogar, então o ventrículo esquerdo é que comanda a situação. Ok? Então, nós estamos diante de uma sobrecarga sistólica, ou, desculpa, uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito. Sobrecarga volumétrica do ventrículo direito? Não há dúvida nenhuma, certo? Então, até agora, nós temos uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito, derrame pericárdico, provavelmente com uma certa aderência na parte só mais lá por trás, né? Embora tenha também uma aderência na frente, você pós pericardiotomia, simplesmente por a cirurgia que ele teve, que eu não sei qual a cirurgia que ele teve. Pior é isso, você nunca vem com todos os dados. E o paciente estava em anasarca. Né? Olha bem dele, olha só. E não é só está anasarca, e está cheio de, né? A CIT aí, você está vendo?
de um lado, do outro lado aqui você vê o que é pericárdio, o que é parede aqui, esse negócio todo. Então, você tem aquela coisinha que nós, logo no primeiro slide, eu demonstrei para vocês, olha só, é importante demonstrar. Então, isso aqui, obviamente, é um derrame pericárdico, certo? Com fibrina, inclusive, e isso daqui, o que serve, né? Isso que nós estamos vendo nessa região aqui. O que serve isso daqui? Vamos ver. Certo? Isso daí que é uma trava que existe normalmente entre o fígado, né, e o diafragma. Ok? Então, o que nós estamos vendo aqui é que isso aqui é ascite, isso aqui é derrame pericárdico. O paciente tinha, nós vamos ver depois, um coração muito deformado, não deformado por questões de que tem ventrículo esquerdo lá aqui ou ali, ventrículo direito trocado, coisa parecida, qualquer coisa congênita aqui, de tal forma que deformasse tanto, entendeu? Mas é que essa sobrecarga ventricular direita, né, volumétrica, e do átrio direito também, deformava bastante. Ainda por cima tinha derrame pleural, derrame pericárdio, e tem todas essas coisas, certo? Então, vamos lá. Aqui nós vemos aquele mesma situação, né? Mostrando, então, que isso aqui é o derrame, é ascite, né? Isso é ascite, isso aqui caracteriza como sendo ascite, é o falciforme, a ligação falciforme, que vem do fígado até o diafragma. Então, isso aqui é o diafragma, correto? Derrame pericárdico. A regurgitação tricúspide, na realidade, parecia um pouco mais larga naquela e outra, porque nós estamos vendo aqui como sendo dois jatinhos. E dois jatos pequenos, e nós já sabemos que essa regurgitação tricúspide não deve ser importante. Mas tem um aumento dessa pressão lateral direita muito grande. E aqui nós já temos os derrames, a gente já sabe quais são, certo? Mas a deformidade do coração como um todo é muito grande. Mas e já sabemos que tem ascite também, certo? Depois nós vamos ver que tinha também derrame pleural bilateral. E mais o que nós estamos vendo aqui? Tem a regurgitação tricúspide, tudo bem. Alguma coisa mais que vocês conseguem ver importantíssimo neste corte, que já vai mudar totalmente a direção do nosso estudo. Qual o problema? Aí, suficiente para mudar a direção do nosso estudo. Alguém? Alguém? Ninguém? Ninguém, gente. Poxa. Pelo menos me ajuda, porque o negócio foi tão complicado, como nós vamos ver. Tão complicado que eu vou te contar. O que estamos vendo aí que muda a direção do nosso diagnóstico? O fato de ter ascite, não, já que ele estava em Hanazaka, certo? O fato de ter um derrame pericárdico, também não, certo? Não parece ser, já mostramos que não é pericardite constritiva, já mostramos que não é uma sobrecarga sistólica, uma sobrecarga volumétrica, e é uma sobrecarga volumétrica por essa regurgitação tricúspide, não aparenta ser, certo? Mas o que está aumentando tanto a pressão arterial direita? Nessa sobrecarga volumétrica. Alguém? Pode? Pode falar. Eu queria ver se folheto septal da tricúspide, estou conseguindo vê-lo integralmente, por causa do colo. Certo. Então, nós vamos ver depois direitinho essa válvula tricúspide também. Obviamente, é que nesse momento, entendeu? Tendo em vista aquele Doppler contínuo que nós vimos da válvula tricúspide, eu não posso chegar aqui e afirmar são dois jatos pequeninos, coisa parecida, entendeu? Aí essa regurgitação tricúspide deve ser leve, mas eu levo muito em consideração o fato de que a veia suprahepática não indicava regurgitação tricúspide importante.
Mas aqui tem uma outra coisa, que a gente tem que mudar a nossa direção de estudo. O que é? É uma comunicação do ventrículo esquerdo com o átrio direito? Comunicação do ventrículo esquerdo com o átrio direito? Não, Não tem um CIA não também, parece não. aqui, não. Hã? Um CIA, não. Onde? Aqui? É. É, mais ou menos, você deixou de ver o negócio. Olha aqui, ó. Precisa ser investigado, certo? Não precisa? Ali, ó. Isso seria uma CIA, tipo C venoso. Ok? Então, vamos começar a avaliar essa situação possível. Ok? Então, vamos lá. O átrio direito está muito aumentado, não há dúvida nenhuma. E o ventrículo direito, você vê que parece que não se espessa, deve ter uma disfunção ventricular direita também. Ok? E vamos analisar agora em termos do que está acontecendo por aqui. As cavidades direitas, seria pela regurgitação tricúspide? Então, veja ao eco tridimensional. É uma válvula que se fecha relativamente bem, não parece ter nada vindo de lá para cá. Essa aqui é a visão do cirurgião, certo? Essa aqui é a visão como se fosse de um corte apical, indo para o átrio direito. No cirurgião, você vê o átrio direito, né, do lado direito, quando o figurino, e você vê que não existe nada aqui. Você vê os três folhetos direitinho, fecham aqui perfeitamente bem, por uma regurgitação incrível, porque seria uma regurgitação incrível, capaz de dar aquele Doppler contínuo que nós vimos, certo? É uma regurgitação incrível, tinha que ter uma válvula revertendo quase que totalmente. Por quê? Porque a pressão arterial direita está subindo por demais. Essa é a questão que ainda não conseguimos resolver. E não parece ser por uma regurgitação tricúspide muito grande. Isso aqui é o C venoso coronariano, novamente, entendeu? Bem dilatado. Mas isso não parece ser um problema da válvula tricúspide propriamente dita. Ok? E o que está acontecendo? Um C venoso bem dilatado. E uma coisa interessante, reparei que, ao contrário de uma veia cava persistente que que faça uma drenagem ao seio venoso coronariano e, portanto, fica um fluxo grande nesse sentido, o que você tem é um fluxo do lado direito para o seio venoso coronariano, inclusive com uma certa velocidade, digamos assim. Então, o fluxo do seio venoso é um fluxo totalmente estranho. Não é aquele de uma veia cava que está descendo. E não tinha veia cava descendo. Certo? É um fluxo do átrio direito para o seio venoso coronário. Por quê? Talvez pelo aquilo que eu disse a vocês. No final da sístole, está havendo um aumento da pressão arterial direita muito grande. Correto? Então, nós vimos que já tinha isso daqui e vamos mudar agora a nossa direção de estudo, talvez, para ver o que está acontecendo aqui. E o que é isso daqui? Parece uma horta? Seria uma horta? O que vocês acham? Meio esquisito, né? Isso aqui é uma imagem espelho, uma reverberação em imagem espelho desse septo aqui, que está muito relucente, digamos assim, entendeu? Isso aqui não pode ser uma horta de jeito nenhum, principalmente isso aqui, está vendo em termos de válvula aqui, o que você está vendo aqui é a válvula mitral. Abre e fecha ali, ó. E não a válvula aórtica propriamente dita, entendeu? E dentro do lado esquerdo nós já vimos que não tem absolutamente nada. Porque estamos querendo saber aqui é desse orifício que está ali, aparentemente. Mas isso não é a aorta. E está aqui, ó. Então, existe uma CIA em que não existe nenhuma parte do átrio direito, da parede atrial indo para frente, certo?
Existe bastante fluxo, aparentemente, em termos de cor, não é um representativo da situação. Mas, de qualquer forma, é uma CIA, ok? Está lá o ligamento falciforme lá em cima. Isso aqui, então, é a ascite, isso aqui é o fígado, a ascite, isso é o derrame pericárdio. E repare que o que comanda em termos de fluxo aqui não é nem aquela regurgitação que a gente estava achando que seja grande coisa, entendeu? Mas sim, essa CIA. CIA tipo o quê? CIA tipo C venoso, certo? Então temos uma razão aí para essa sobrecarga. Mas, poxa, que sobrecarga de uma CIA? O paciente tinha sido operado antes. Mas repare só o seguinte, olha o ventrículo direito. Ela leva a ventricúspide, nada passa por aqui, como se fosse uma rotura ou qualquer coisa, entendeu? E o ventrículo direito, não pensei que ele está espessado tudo isso aqui, não. Isso aqui é gordura mesmo, tecido conjuntivo, gordura da parede em si, propriamente dito, entendeu? Ele não está espessado, nós já vimos que ele é bem fininho, inclusive. Então, uma sobrecarga volumétrica com uma disfunção importante do ventrículo direito, né? A fração de ejeção dele. A fração de ejeção dele, então, é uma fração de ejeção de aproximadamente 40 e pouco, 41%, alguma coisa. Fração de ejeção para ventrículo direito, até que não está lá grandes coisas muito ruins. Por que não está ruim? Entendeu? Porque, novamente, a fração de ejeção de ventrículo direito é um negócio que é difícil de se avaliar. Okay? Sem dúvida alguma, no olho não parece, né? No olho, mas como é uma sobrecarga volumétrica, está sendo acrescentada alguma coisa aqui. Mas eu acho que essa daí está indicando, provavelmente não corresponde a uma fração de ejeção que seria de 41%, que seria quase que uma fração de ejeção normal em ventrículos direitos. Ok? E os outros sinais do ventrículo direito? O TAPS, por exemplo, entendeu? Um TAPS de 1,6 a 1,7, abaixo de 1,7, então é muito pouca coisa para a gente chegar. Tanto aqui, se você pegar daqui até aqui, como se você pegasse dessa região aqui até aquela região ali, os dois estão 1,6 de qualquer forma, entendeu? O que não seria correspondente ao problema que nós estamos vendo do lado direito. Né? E o S'? O S' está por volta de uns 10 aproximadamente, entendeu? Que é quase que normal. Certo? Então, em termos de dupla tissular, avaliando o S' daquela parede, né? Da parede externa aqui do ventrículo direito, e o TAPS, né? E realmente não indica grandes coisas. Esse TAPS, isso é horrível, isso aí tá ruim quando tem que estar bom, e está bom quando tá ruim, entendeu? A situação toda. Fala-se muito de TAPS, eu quase que não dou nada a TAPS, entendeu? Um pouquinho mais ao SRS, mas também não são boas situações para você ver o ventrículo direito. Você quer analisar o ventrículo direito? Você tem que analisar com o speckle tracking, entendeu? E agora, o speckle tracking aqui estava mostrando que não estava tão ruim assim também, mas também pudera, ok? Normalmente, quando você pega o speckle track de ventrículo direito, não pega junto com o septo interventricular, não, porque grande parte do que vamos ver, entendeu, vai ser de septo interventricular, vai ser de ventrículo esquerdo, não de ventrículo direito. Mas aqui a gente vê que isso aqui está mal posicionado, sem dúvida alguma. Ok? Está mal posicionado, você vê que o movimento que está ocorrendo, e aqui também o movimento que está ocorrendo, né, deixa de ser apenas o que nós queremos investigar do strain longitudinal do ventrículo direito. Então, aqui dá um pico de 24, de qualquer forma, anormal, normalmente você espera alguma coisa acima de 30 e tantos, entendeu? Mas, de qualquer forma, não é tão anormal como deveria estar esse ventrículo direito. Então, é aquilo que a gente sempre faz, entendeu? Se não está de acordo com aquilo que a gente está esperando, vamos ver, né? Vamos modificar essa situação? Tá, vamos modificando. Retirei um pouquinho lá de cima e aqui você já vê que já está com um movimento realmente da região, e não como um movimento como estava aqui, que não tinha nada com a região, né? Estava um movimento que não corresponde a esse segmento. Então, está aqui. Agora sim, agora nós estamos com cerca de 16 ou 14, coisa parecida, entendeu? 16, 17, 14, então fica 15 a 16 em média, nessa velocidade média.
o que dá uma disfunção contrátil do ventrículo direito. Então, existe realmente, embora o TAPS, embora o S' e tudo mais, entendeu? Existe aí uma disfunção ventricular direita, ok? Causada provavelmente pela sobrecarga volumétrica que esse paciente tem, sei lá, durante muito tempo, pelo menos. Olha a regurgitação tricúspide agora. Vamos ver a regurgitação tricúspide agora, né? E o que é que nós estamos vendo? Isso daí já é o nosso eco transesofágico. Repare, são diversos fluxozinhos, jatozinhos pequenininhos. Ou seja, não é aquela regurgitação tricúspide que nós vimos inicialmente, parecia que estava tudo junto, né? Então ficava lá. Não, são diversos jatos pequenininhos. Isso aqui é uma regurgitação tricúspide leve. Então, é mais uma outra coisa que nós vamos gradativamente mudando a nossa opinião inicial, entendeu? E olha o que a gente vê aqui. O eco transesofágico. Então, no eco transesofágico, aqui nós estamos vendo, né, a parte mais baixa do septo interatrial, e quase na entrada aqui da veia cava, nós temos uma CIA do tipo seio venoso, que nós já tínhamos detectado antes. Tinha uma CIA do seio venoso, certo? Então, mais uma CIA do seio venoso relativa à veia cava inferior, que é muito incomum em relação àquele que a gente vê mais frequentemente, que é uma CIA do seio venoso, mais lá em cima, junto à veia cava superior. Ok? Esse daí está junto à veia cava inferior. Mas, de qualquer forma, nesse momento, a gente também já tem uma coisa aqui meio chata, só para atrapalhar. Tem tudo, nesse caso aqui, tem tudo para atrapalhar. É que muitas vezes, entendeu? Uma CIA tipo ósseo secundo, apenas pegando a parte mais baixa, né, faz que você tenha a impressão de uma CIA do tipo do seio venoso. Por que aqui também traz uma dificuldade você fazer a distinção? Porque parece ter um pouquinho de parede ali. Ó. Se tiver um pouquinho de parede ali, isso daí não é CIA tipo seio venoso, ligado à veia cava, mais direcionado à veia cava inferior. Certo? Isso daí seria uma CIA tipo ósseo secundo, muitas vezes ela não é bem redondinha, entendeu? E se intrometendo lá para o lado da veia cava, mas não chega aquela CIA clássica do seio venoso, quer seja direcionada mais perto da veia cava superior, ou seja mais perto da veia cava inferior, menos comum, isso aqui mais perto da veia cava inferior, não pode ter pedacinho lá. Mas isso não quer dizer que seja um pedacinho realmente que esteja presente em todo o aspecto dessa CIA, correto? Reparei que aqui não teria parede, teria ligado a parede atrial direta, ou veia cava direta, sei lá. Então, já fica esse problema. Mais um problema. Mas repare novamente, entendeu? Olha aqui, se você olhar aqui, isso aqui poderia não ser de uma veia cava. Isso aqui, obviamente, é a veia cava, correto? Mas essa CIA, então, poderia não ser bem uma CIA dos tipos seio venoso, mas sim um ósseo secundo. Certo? Porque tem um pedacinho de septo interatrial ali. Que não pode ter se o seu diagnóstico é CIA tipo seio venoso. E agora, complica muito a situação. Por quê? Porque, repare, para início de conversa, nós estamos vendo aqui o Doppler pulsátil, bem na CIA, e estamos vendo que essa CIA tem fluxo tanto do ato esquerdo para o ato direito, do ato esquerdo para o ato direito, está se afastando do transtor, está vindo para cá, são esses fluxos aqui, assim como também aqui do ato direito para o ato esquerdo, do ato direito para o ato esquerdo, do ato direito para o ato esquerdo. Ou seja, o fluxo é bidirecional ali. Um fluxo bidirecional, poxa, fluxo bidirecional. Repare que nós estávamos naquela posição, a pressão na direita é muito grande, entendeu? Então, tudo bem, aceitamos bem esse fluxo bidirecional.
E o que aconteceu aqui? Ah, ok. Então, repare só o seguinte, o fluxo bidirecional. Mas repare que é um negócio esquisito. Tá lembrado quando eu falei para vocês, no fluxo que nós estávamos vendo no suprahepática, entendeu? Que parecia que existia um entalhe com a contração atrial, começava a contração atrial e depois parece que não existe um entalhe. E realmente aquele entalhe que nós estávamos vendo no supraesternal, no suprahepático, entendeu? Realmente está aqui, sempre a presença aqui. Então, é um fluxo extremamente esquisito. Não tem, se alguém aí tem como explicar esse fluxo, o que está acontecendo aí, entendeu? Por favor, explique, porque eu tenho uma possibilidade, o porquê que está tão anormal essa situação. Tá? Mas, sem dúvida alguma, nunca vi um fluxo, como é que é o fluxo de CIA? O fluxo de CIA seria um fluxo constante de esquerda para a direita apenas, e durante a sístole, se tivesse hipertensão pulmonar, durante a sístole, é que fica quase que sem fluxo nenhum. Do contrário, sístole e diástole é sempre, praticamente sempre o mesmo fluxo. Ok? E não existe essa situação de um entalhezinho, coisa parecida. Meio esquisito. Ok? Então, análise. Sempre aqui a mesma coisa. Olha, os entalhes vindo de outra forma, está aqui os entalhes, entendeu? Bem o entalhe durante, né? Aí a sístole, depois entre a sístole e o início da diástole. E está muito esquisito isso daí. Se alguém já viu alguma coisa semelhante, entendeu? Por favor, pode me dizer, porque a explicação que eu tenho isso daqui é uma coisa que ficou também depois meio atrapalhada. Ok? E repare só o seguinte, fiz até o strain do lado esquerdo e do lado direito. E repare que aqui, quando você faz do lado esquerdo, entendeu? Você tem aqui e o segundo, né? Com um movimento quase que perto do normal, 24 ou 26, alguma coisa, quase que perto do normal, acima de 30. Está um pouco diminuído também, a situação da antiga também não estava muito boa, né? E tão deslocado no espaço também, tão deslocado isso daqui. E pela primeira vez, na realidade, eu fui ver também do lado direito. Isso aqui nem tem os normais do lado direito, correto? No lado direito, até agora, não tem grandes estudos em termos de speckle tracking, né? De strain. Mas o interessante aqui é o seguinte, aqui do lado esquerdo, você tem os dois lados aqui, certo? E quase nada do outro lado. O vermelho aqui, repare que quase que não tem grandes movimentos, certo? Ou grande strain. E do lado de cá, quando você vê o lado direito, os dois grandes que tem strain tanto do septo interlateral que já é de esperar, né? Porque você faz do lado de cá ou do lado de lá que vai dar. Ou seja, nós já sabíamos que o amarelozinho aqui funcionava bem. E aqui também funciona bem. Olha, tem um amarelo grandão. Mas do outro lado também, repare que agora é o vermelho que acompanha lá o amarelo do lado de lá. Ou seja, do lado do ventrículo direito está mostrando um grande aumento, né, dessa parte aí inicial, ok? Que é do reservatório, né? Do tempo do reservatório. E a diástole também está bem esquisita do lado de cá. Embora tenha aqui uma contração atrial, principalmente do parte do vermelho, mas repare que está meio intensa, principalmente aqui também, do lado esquerdo, começa lá em cima. Né? Mas, de qualquer forma, não é nada que possa chegar aqui e fazer qualquer diagnóstico. Ok? Apenas que não está normal, obviamente, mas fica por aí. E depois, então, aí vamos para o eco tridimensional.